Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje iremos conversar um pouco sobre os testes genéticos em embriões. Antes de falar um pouco sobre testes genéticos dos embriões, o que eu devo alertar a todos que irão assistir essa live de hoje é que todo o conteúdo da minha live ela é eticamente embasado e tem muita relação com o que foi dito no último Consenso Europeu de Teste Genético em Embriões. Estou falando isso porque teste genético de embriões tem muita relação com religião e não irei falar sobre este tema, pois é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Aqui eu vou falar tudo sobre a luz da ciência, o que é um teste genético em embriões, o que a gente realiza de exames hoje, o que acontece com os embriões que têm alterações e vamos começar falando hoje sobre fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? A fertilização in vitro é uma técnica de reprodução assistida que considera-se de alta complexidade, onde nós vamos captar os óvulos de uma mulher, vamos pegar os espermatozoides de um homem, juntar para formar um embrião no laboratório. O embrião, o zigoto, que é a célula primordial, ela começa a se dividir. E quando ela começa a se dividir, o que acontece? Ela forma a mórula, ou embrião de terceiro dia, ou o blastocisto, que é o embrião de quinto dia. A técnica dos testes genéticos em embriões podem ser feitos tanto no terceiro dia quanto no quinto dia, quando a gente está falando em pesquisa de aneuploidias. Ainda falando sobre isso, a gente começa falando sobre os testes genéticos em embriões, sobre os testes de terceiro dia. No teste de terceiro dia, via de regra, elas são realizados para transferência a fresco. O que é uma transferência a fresco? Aquela que o embrião não é congelado. E a gente avalia as principais alterações cromossômicas. Se lembra em outras lives que eu falei muito sobre alteração cromossômica, dentre elas as aneuploidias. A aneuploidia é uma contagem diferente de 46 cromossomos no embrião. Por exemplo, na síndrome de Down, ocorre a trissomia do cromossomo 21 e tem 47 cromossomos. A síndrome de Edwards é do cromossomo 18, a trissomia do 18. E a síndrome de Patau é a trissomia do 13. A síndrome de Turner é a monossomia do cromossomo X. E a síndrome de Klinefelter é a duplicação do cromossomo X em um homem. Essas são as 5 principais condições relacionadas às aneuploidias. E sim, elas têm uma função muito importante. Quando a gente está falando em teste genético em mórula, apesar de pouco usado, ainda existem clínicas de reprodução que utilizam o teste genético em mórula por conta que preferem transferência de D3. A transferência de D3, a cada dia que passa, ela é menos usual e ela é menos utilizada. Por quê? Porque o embrião ele tem uma seleção natural quando passa do D3 para o D5. E nessa seleção natural, muitos embriões podem se perder. E é exatamente nisso que muitas clínicas se atêm quando transferem D3, para não ter essa perda de embriões por conta da seleção natural que ocorre dentro desse teste. Quando a gente fala ainda sobre o PGTA para mórula, ele utiliza menos células, uma ou duas, visto que o embrião em mórula tem em torno de 8 células, e é inócuo ao embrião, ou seja, hoje o que se observou é que a biópsia embrionária ela não causa nenhum dano real para o embrião, bem como é uma técnica altamente segura para ser realizado. Isso é embriões em terceiro dia. Como eu falei, a maioria das clínicas de reprodução hoje elas tendem à transferência de embrião em blastocisto, que é o D5. Quando a gente chega em D5, o embrião ele se divide em duas partes. Uma parte que é a massa celular interna
e uma parte que é o trofectoderma. O trofectoderma vai virar a placenta e a máscula interna vira o feto. Quando a gente faz a biópsia do embrião, a gente utiliza da região do trofectoderma. E quando a gente utiliza a região do trofectoderma, esse material ele é encaminhado para um laboratório de genética que faz teste genético em embriões, e a partir dali é feita extração de DNA e as técnicas. Vamos falar primeiro sobre como é que funciona a questão da biópsia embrionária. A gente faz a biópsia, essa biópsia, esse fragmento do embrião, ele passa pelo tubing, que é uma sequência de lavagem. Depois dessa sequência de lavagem, ele é encaminhado para o laboratório de genética e o embrião ele é congelado via criopreservação. Congelamento em nitrogênio líquido em altíssima velocidade. Quando a gente congela o embrião ele fica em palhetas. Quando não é feito o teste genético em embriões, as palhetas elas podem carregar 2, 3, até 4 embriões na mesma palheta. Mas quando é feito o teste genético em embriões, é uma palheta por embrião. Para a gente não ter esse erro, essa contaminação cruzada quando a gente vai fazer o teste genético. Feito o tubing e identificado cada um dos embriões, a gente encaminha para o laboratório de genética. Hoje tem basicamente no Brasil só existem dois laboratórios de genética que fazem esse tipo de teste, que é a Genomics e a Chromosome, da Rede DAS. Só existem esses dois laboratórios. O Genômica do Einstein tentou fazer por um tempo, mas eles acabaram, eu acredito que eles pararam de fazer. Mas hoje só existem 2 laboratórios comerciais que fazem esse tipo de teste. Em torno de 70% das clínicas hoje estão com a Genomics, em torno de 30% estão com a Chromosome. Quando chega no laboratório, essa amostra, o que a gente faz com ela? A gente extrai o DNA, e depois que a gente extrai o DNA, a gente vai partir para as técnicas. Agora eu vou falar de técnica por técnica. Primeira técnica é o PGTA. O PGTA, semelhante ao teste que é feito em mórula, a gente vai utilizar preferencialmente sequenciamento de nova geração, NGS. Porque no sequenciamento de nova geração a gente consegue validar pesquisa de Copy Number Variation, CNVs. E com isso a gente faz um teste mais barato e mais rápido que o próprio array. Feito o NGS, o embrião ele vai me dizer se ele é normal, se ele tem alguma aneuploidia, ou seja, ganho ou perda de algum cromossomo. Hoje, com as técnicas já estão tão avançadas que eu consigo ver microdeleção e microduplicação. Deleção do 22q, como o síndrome de George, Wolff-Rishon no 4p, no Cri-du-Chat no 5p. E com essas técnicas, a gente consegue verificar se o embrião ele é haploide ou ele tem algum tipo de alteração. Até aí é muito simples. Embrião normal, transfere. Embrião alterado, não transfere. Mas aí que entra a parte mais difícil dos testes genéticos em embriões, que são os tal do mosaicos. Mosaico, como a gente já conhece, são aquelas pessoas que têm 2 linhagens celulares. O embrião mosaico, não é que ele é mosaico, é que a amostra encaminhada tem 2 linhagens celulares. Pode ser por vários motivos. O primeiro e mais comum de todos é a biópsia que acabou estourando alguma das células. É possível? É. Então acaba dando mosaico. Segunda possibilidade, contaminação. Se eu fizer, a gente tem que lembrar que o tubinho tem 8 células, 10 células. Se eu fizer isso subindo aqui, contaminei a amostra. Então, manipulação. É muito fácil contaminar essa amostra, é muito fácil dar mosaico. Só que aí que tá. Quando o mosaico vem, o que eu faço? O Manual da Sociedade Europeia de Reprodução, o último, que foi lançado em 2020, ele fala o seguinte: embriões que são potencialmente causadores de doenças no mosaico nunca devem ser transferidos. Por exemplo, se eu sei que o mosaico é 2 linhas celulares, normal e trissomia 21, não transfere. Mosaico, mesmo que seja de baixo grau, envolvendo o cromossomo 22,
Monossomia do cromossomo 22, não transfere. Monossomia do 14, não transfere. Monossomia do 15, que está relacionado a Angelman e Prader-Willi, não transfere. Ou seja, tem uma série de situações onde o embrião que é normal, ele não transfere. Isso é uma grande confusão que a gente tem quando a gente vai nos congressos de reprodução, porque a partir do momento que eu tenho vários embriões alterados, não vai ter transferência. E o ponto ápice do tratamento de reprodução é a transferência, porque é ali que vai, realmente o embrião vai chegar no útero e quem sabe vai dar um beta positivo. E quando a gente faz teste genético de embriões, é muito provável que pode ser que nem tenha embrião para ser transferido. Ou seja, fazer estimulação, fazer a captação dos óvulos, fazer a captação dos espermatozoides, fazer tudo, não tem embrião para transferir, é muito complicado e frustra muito os casais. Isso no PGTA. Para a gente finalizar sobre o PGTA, eu vou falar um pouco sobre a indicação desse teste. Na prática, não existe indicação. Basta a pessoa querer. Porque essa é a grande questão. Que eu bato muito em frente quando eu falo sobre PGTA. Se o paciente ele tem que saber que isso aqui existe. Que o teste genético para neoploidia existe. Por quê? Porque a partir do momento que ele sabe que existe, ele vai tomar a decisão dele se vai fazer o teste ou não. Porque já aconteceu de casos de crianças nascerem com síndrome de Down e o marido, a mulher, chegar para mim e dizer assim, ninguém me avisou que isso existia. Aí eu vou ter que falar, infelizmente não te avisaram, mas eu tenho que deixar isso bem claro. A técnica existe, ela aumenta um pouco o tratamento de reprodução, mas vai lhe garantir a não ter um filho com alguma aneuploidia. A gente tem que lembrar que a aneuploidia não é tudo. Doenças multifatoriais não se vê com esse exame. Doenças gênicas não se vê com esse exame. Doenças de efeito de imprinting, como síndrome de Russell-Silver ou Peckwood-Wiedemann ou o próprio Prader-Willi-Angelman, região de imprinting, dissomínio parental, não é possível ver com esse teste. E isso é muito importante a gente explicar para todas as pessoas que estão fazendo esse tipo de avaliação. Porque quando você vai na clínica, eles falam, não, é o exame que vê tudo. Não é que ele vê tudo, ele vê alterações cromossômicas, mas não vê toda essa lista de doenças que a gente acabou de falar. Até aqui tudo bem? Não temos perguntas, então eu vou passar para o segundo teste, que é muito semelhante ao primeiro. Aqui a gente vai falar sobre os testes, o PGT-SR. SR vem do inglês, que é Structural Rearrangement, que são as alterações cromossômicas e estruturais. Quando a gente fala em alteração cromossômica e estrutural, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é uma alteração cromossômica e estrutural? Aqui a gente está falando das translocações equilibradas. As translocações equilibradas são aquelas situações onde há troca de um pedaço de um cromossomo com outro, que na pessoa não dá nada, mas pode dar para os nossos filhos. Eu falo muito disso principalmente em perdas gestacionais. Quando a gente fala em perdas gestacionais, uma das causas é a alteração cromossômica de um dos cônjuges. E é uma indicação para o PGT-SR. O PGT-SR ele tem como objetivo evitar que tenha uma criança com a alteração desbalanceada. E o que é essa alteração desbalanceada? É exatamente o fruto de uma translocação equilibrada. Por exemplo, eu tenho uma translocação envolvendo o cromossomo 13-14. Quando a gente tem uma translocação robertsoniana 13-14, eu tenho possibilidade de ter um filho com normal, equilibrado, trissomia do 13, trissomia do 14. Basicamente são essas 4 possibilidades. Quando a gente fala sobre PGT-SR, eu vou fazer uma outra técnica, via de regra a gente faz o array, para tentar evitar a translocação equilibrada. Quando a gente faz o array, aqui presume-se que o embrião ele tem que ser congelado obrigatoriamente. No PGTA, via de regra se congela o embrião, mas é possível fazer o teste com 24 horas. Menos
com menos poder de acurácia, mas é possível. Mas aqui não. Aqui é obrigatoriamente necessário fazer congelamento do embrião. Aí, então congela-se todos os embriões e vai fazer o array, o SNP array, em todos os embriões, todas as amostras. O semelhante ao PGTA, o PGT-SR ele vai falar muito sobre presença ou não de aneuploidia e presença ou não da translocação desequilibrada. Aqui é onde a gente vê principalmente embriões caóticos, com alteração cromossômica altamente não compatível com uma pessoa normal. Ou seja, se a gente fizer esse mesmo cariótipo com uma pessoa, dificilmente vai ter alterações em mais de 3, 4 cromossomos. E aqui no PGT-SR a gente vai poder avaliar essas alterações, mas da mesma forma, embrião normal transfere, embrião alterado não transfere. Muito simples o PGT-SR. Existe hoje uma tendência a fazer uma padronização prévia ao PGT-SR para tentar separar do balanceado do desbalanceado. Esse é o maior problema nessa técnica. Eu não sei se o embrião normal ele é normal ou é normal equilibrado. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso fazer hoje não tem uma técnica muito bem estabelecida para fazer essa diferenciação. Existem novos fabricantes tentando trazer essa informação, porque o balanceado ele não causa doença, mas aí o problema seria o filho dele. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo o teste genético para embriões. O terceiro teste genético para embriões que a gente vai falar hoje é o PGT-M. M vem de doença monogênica. O que são as doenças monogênicas? São aquelas doenças causadas por um gene único. Fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme. Aí entra MCAD do teste do pezinho, deficiência de biotinidase e outras milhares de doenças que um gene, uma doença. Um gene, uma doença. O que eu preciso para fazer um PGT-M? Primeiro, eu tenho que ter o diagnóstico molecular do caso índice. Por exemplo, se eu tenho um filho com fibrose cística, eu tenho que fazer o teste genético daquele filho, tenho que saber exatamente a alteração relativa as duas mutações encontradas, porque é uma doença autossômica recessiva. Outra situação do PGT-M são nas doenças dominantes, é a condroplasia, o nanismo, onde quando duas pessoas têm nanismo, elas se casam, elas podem ter um filho com a forma letal do nanismo. É possível? É. Então, nesses casos, a gente pode fazer o PGT-M. E outra situação que também eu comento muito é nas doenças neurodegenerativas, dentre elas a esclerose lateral amiotrófica familiar, tipo 8, no gene do VAPB, ou até mesmo na doença de Huntington, na ataxia de Friedreich, e no câncer hereditário é possível fazer também com BRCA1 e BRCA2, desde que eu já tenha previamente sabido qual é a mutação daquela família. Se eu souber a mutação, eu consigo fazer essa técnica. Eu preciso primeiro fazer uma padronização do teste, que a gente chama de padronização do PGT-M. Depois, a gente vai ter que fazer o teste genético nos embriões para procurar os haplótipos. Aqui, eu também vou abrir um parêntese, que eu também posso usar essa técnica para seleção de HLA. HLA para histocompatibilidade de transplantes, somente transplante de medula. O primeiro caso de transplante de medula em anemia falciforme, eu participei desse trabalho, fui um dos autores e eu escrevi um artigo relacionado a isso, onde a gente tinha uma menina com anemia falciforme e eu precisava de um outro bebê que não tenha anemia falciforme e seja compatível com o primeiro, para que aquela criança pudesse salvar o primeiro filho e ter uma vida normal. Tudo isso é possível com os testes genéticos do PGT-M, mas são mais reservados para doenças que já têm doença genética na família. Patrícia Machello tem translocação no cromossomo 15 e o 19. O que significa? Isso significa, assim, eu precisaria realmente do laudo e da imagem do cariótipo. Eu tenho que lembrar que cariótipo tem uma chapa.
Ele tem uma foto, que é a microfotografia da metáfase. E essa foto eu consigo ver a translocação, ou seja, a troca do cromossomo 15 com o cromossomo 19. Para você, Patrícia, não dá nada, mas pode dar para os seus filhos e é causa de perda gestacional. É muito importante que você passe no médico geneticista antes de começar a tentar engravidar, porque você pode ter risco real de ter um filho com alguma síndrome genética. E isso vai ser muito complicado. Aqui a gente está no terceiro teste, o PGT-M, que entra o PGT M mais HLA. Via de regra, esses são os 3 testes comercialmente utilizados e mais utilizados na prática clínica. Ele tem braços longos, apenas isso. Na verdade, eu acredito que é translocação entre o braço longo do cromossomo 19 com um pedaço do 15. Mas eu precisaria realmente ver o seu cariótipo. Fora que essa perda que você teve possivelmente é derivada dessa translocação. Tanto é que a gente fala que uma das indicações para teste genético em embriões é perdas gestacionais, principalmente translocação equilibrada. Ainda falando sobre isso, agora a gente vai entrar no quarto teste que hoje já está disponível. Ele foi lançamento ano passado de uma empresa chamada Genomic Precision, que é dos Estados Unidos, lá de Nova Jersey. Essa empresa ela conseguiu fazer um teste onde a gente conseguiria ver riscos poligênicos, doenças poligênicas. Por exemplo, diabetes, pressão alta, câncer, esquizofrenia. São doenças que eu tenho realmente um pouco de genética, mas muito de meio ambiente. E com scores poligênicos eu consigo tentar predizer se uma pessoa teria ou não risco para doenças comuns. Via de regra, onde a gente encontra a maioria desses testes em pessoas são os testes genéticos direto ao consumidor, mas não são utilizados na prática clínica para decisão de mudança de hábito de vida, de inserção de medicações ou coisas desse tipo. Essa empresa, eles são referência mundial em teste genético em embriões. E o que eles fizeram? O PGTA é um desdobramento do PGTA. A ideia que eles trazem é o seguinte: se eu tenho 2 embriões euploides, qual dos 2 eu vou escolher? Essa é uma grande pergunta. Hoje não é possível mais escolher pelo sexo. Antigamente, até ano passado, era possível dizer assim, euploide masculino, euploide feminino. Mas hoje eu não posso mais fazer isso. Mas eu posso fazer uma outro tipo de seleção. Por exemplo, eu tenho 2 embriões euploides. Qual dos 2 eu vou transferir? Lembre-se que a transferência de embrião único. Por mais que a sociedade, o Conselho Federal de Medicina disse que podia transferir 2 embriões euploide. Eu não sei realmente quem foi que escreveu a resolução relativa à reprodução assistida, mas lá tá, 2 embriões euploides. Mas vamos dizer que eles só vão transferir 1. E eu reforço, é uma transferência. Tenho 2 embriões euploides. Como é que eu vou escolher entre um e outro? Com isso, o teste genético do PGT-P, o teste genético para doenças poligênicas, eu tento prever, usando scores poligênicos, qual daqueles 2 embriões tem mais risco, por exemplo, para diabetes, mais risco para hipertensão, mais risco para câncer de mama. Aqui não é BRCA1 e BRCA2, tá? É risco de câncer esporádico e não de câncer hereditário. Aí o que acontece? Esses scores vão me dizer se embrião 1 tem 4% de risco de hipertensão, 3% de diabetes, ou seja, riscos maiores que a população geral. E sabendo essa informação, eu posso transferir um embrião que, além de normal, ele teria menos probabilidade para doenças comuns. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter doença comum. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar. O que é uma doença comum? É aquela onde eu tenho um pouco de genética, por exemplo, asma, diabetes, pressão alta, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno mental de modo geral. E
Meio ambiente. Mesmo que eu consiga modular o meio ambiente, aquela pessoa nunca vai ter a doença. Eu tenho uma alimentação equilibrada, tenho um ambiente que não tem estresse. É possível, mesmo que uma pessoa tenha predisposição genética para ter essas doenças, não tê-las. Mas com esses scores poligênicos, a gente conseguiria prever qual é o embrião que mais tem chance de desenvolver essas doenças. Claro que, como eu falei, o risco é 4% a mais que a população geral, 3% a mais que a população geral. Os valores, quando a gente vai fazer uma análise crítica, a gente vai voltar para dizer tem uma vida saudável, independente daqueles scores. Outra questão relativa ao PGTP e os scores poligênicos é que hoje, se a gente utilizar e pesquisar os genes, por exemplo, de cor de cabelo e cor de olho, dá para fazer seleção de embrião com cor de olho e cor de cabelo. Mas isso não é moralmente aceito e muito menos eticamente aceito. O próprio Conselho Federal de Medicina, quando ele descreve a parte de teste genético de embriões, ele reforça que não é para ser utilizado essas características para selecionar embrião. Mas, do ponto de vista técnico, é possível fazer, mas do ponto de vista ético, não é para ser feito. Isso é o PGTP. Ele é um exame que ele não tem um ano disponível aqui no Brasil. Não sei quantos casos foram feitos, não sei onde, se alguma clínica está realmente oferecendo esse tipo de teste para os casais que estão procurando tratamento de reprodução. Como é um exame relativamente novo, ele foi validado, mas ele não tem uma aplicabilidade clínica muito bem estabelecida, mas é possível utilizá-lo? Eu reforço que todo teste ele tem que fazer o bem, ele não pode fazer o mal, ele tem que sugerir a autonomia do sujeito e, por fim, ele não é para todo mundo. São os 4 princípios da bioética. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desse tipo de seleção. Por quê? Porque dá a falsa impressão que eu estou tendo um filho que nunca vai ter diabetes. Mas não é que ele não vai ter diabetes, é que o risco dele é menor que a população geral para ter diabetes. Mas se ele tiver uma alimentação desregrada, ele vai ter diabetes do mesmo jeito. E isso é uma questão que é relativa a longo prazo e a gente ainda está pensando muito sobre a validade e aplicabilidade de um teste desse aqui no Brasil. Mas ele já está disponível comercialmente e basta procurá-los que alguma clínica vai poder te oferecer. Eu vou só falar um pouquinho sobre teste genético pré-implantacional não invasivo. Assim, o valor preditivo positivo, ou seja, é a probabilidade que um teste tem de dar alterado, e ele realmente ser alterado, é 99% no PGTA, com a biópsia embrionária. Mas existe uma legião de profissionais da reprodução assistida que falam que a biópsia embrionária poderia ser danoso para o embrião. Então eles queriam utilizar o líquido que está ao redor do embrião e fazer um teste genético naquele líquido. Entretanto, o teste genético não invasivo ele tem um valor preditivo de 70%. Ou seja, de cada 100 casos, 70% não vai poder dizer 70% vai ser realmente alterado e 30% eu vou ficar na dúvida. Ou seja, ele tem um valor preditivo positivo, eu acredito, para a gente selecionar embrião ainda muito baixo. E os testes genéticos pré-implantacionais não invasivos, como eu já tenho uma técnica real, que já te dá um resultado com 99% de certeza, ainda hoje não é tão válido para ser feito com os embriões. Mas a gente vai, com o passar do tempo, evoluir a técnica para que ela realmente chegue a 99%. Essa técnica é muito semelhante ao que acontece no NIPT.
No NIPT, no teste genético pré-natal não invasivo, a gente pega o DNA livre circulante da mãe e faz um teste genético nele. O valor preditivo positivo para a síndrome de Down é 90%, para a síndrome de Edwards é em torno de 75%, 80%. Para a síndrome de Patel é 50%. Mas ele é altamente utilizado para este fim, porque evitaria uma amniocentese desnecessária. Aqui, na biópsia embrionária, a ideia seria essa, evitar a biópsia para te dar um resultado mais fidedigno, mais preciso, com menos invasão ao embrião. Mas, repito, ainda tem essa questão dos 70% e a gente tem que pensar muito nas possibilidades. Por isso eu gosto de falar, esta conversa que nós estamos tendo sobre testes genéticos em embriões duraria o dia inteiro. Mas eu estou tentando sintetizar para ficar mais fácil o entendimento. Para a gente finalizar o dia de hoje, o que eu gostaria ainda de falar sobre teste genético em embriões? Do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, é válido. Do ponto de vista de legislação, ainda não existe uma lei que regule o tratamento de reprodução assistida. Teve até um projeto de lei que foi revivido pelo deputado Diogo Garcia, lá da Comissão de Doenças Raras, onde ele queria reviver uma projeto de lei de 2003 que praticamente restringia o tratamento de reprodução no Brasil, onde só deixaria 2 embriões para serem utilizados e proibir o congelamento. Porque o maior problema, principalmente das pessoas, depois eu falei da questão religiosa, é o descarte do embrião. Que isso, nas clínicas de reprodução, são feitos praticamente diariamente. O embrião normal ele vai ser transferido, mas o embrião alterado ele vai ser descartado ou ser doado para pesquisa. Ele tem essas duas possibilidades, dependendo do tempo. Se já foi feito o teste genético nele, ele é sabidamente alterado, você pode doar quase que imediatamente para pesquisa. E o embrião normal não. O embrião normal ele é normal, ele vai ser utilizado no próprio tratamento de reprodução. E esse descarte de embrião ele gera estranheza em muitas pessoas que não estão habituadas em tratamentos de reprodução assistida. E para falar mais um pouco sobre isso, é o maior embate que eu tenho na minha luta da inclusão da técnica no SUS. Porque quando a gente fala em incluir essa técnica dentro da fertilização in vitro, nos centros de referência de fertilização in vitro, para poder mais pessoas terem acesso à técnica, várias vezes que eu fui para o Ministério da Saúde, que eu fui para o próprio Câmara dos Deputados, o que a gente sempre escuta é a mesma situação. Vocês estão descartando embrião, e não pode ser descartado embrião. Mas a legislação atual ela permite fazer esse tipo de situação, apesar de não ter uma lei específica para reprodução assistida. E como mensagem final que eu gostaria da live de hoje, espero realmente que vocês tenham entendido essas situações, entendido como que funciona esse tratamento de reprodução assistida, porque não é tão simples quanto parece. Eu tento falar de um jeito que vocês realmente possam entender. Aqui no meu Instagram tem muito texto, muita informação sobre a parte de reprodução assistida e teste genético em embriões. Principalmente no meu site tem tudo que você precisa saber sobre teste genético em embriões. Se você é paciente, entre aspas, a pessoa que realmente vai fazer o teste. Porque, antes de tudo, a decisão de fazer um teste genético no embrião é do casal e única e exclusivamente do casal. Independente de religião, independente de crença, independente de opiniões externas. Porque às vezes é a única possibilidade de ter um filho saudável, ou às vezes é a única possibilidade de salvar o irmão que está com alteração. Só falando um pouco dessa questão de salvar o irmão, contar um caso que aconteceu comigo. Uma das vezes que eu fui pro
o Congresso Nacional, eu participei de uma mesa redonda que era eu contra 5. Eu, médico geneticista, 5 juristas contra a técnica de teste genético em embriões. Então, o que eu defendi? É o seguinte: um transplante de medula é quase impossível achar um doador compatível em banco de medula. É quase tendendo a zero a chance. Com a técnica de reprodução assistida, é possível eu ter um bebê saudável, ter um filho saudável, que é isso que muitos casais querem, e esse bebê saudável, ainda de quebra, ainda salva o primeiro filho. E a gente defende muito que é possível fazer esse tipo de técnica, é possível, a medicina ela veio para melhorar as nossas situações, e principalmente a gente tem que defender que essas técnicas não são para todo mundo. Realmente tem muita gente que não vai precisar, tem gente que vai partir para a gravidez natural, mas a nossa questão é poder fazer e poder oferecer esse tipo de técnica. Aqui eu só vou falar MV para o Zaca. Boa noite, doutor, você é 10, muito obrigado. Doutora Thaís, excelente live, muito obrigado por ter aqui prestigiado. E obrigado a todos que assistiram, obrigado pelos coraçãozinhos que vocês encaminharam. Fico lisonjeado com a presença de vocês. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir. Semana que vem eu não vou fazer live, vai ser só na próxima semana. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.